Olá, gente. Mais uma aula de português, né? Língua portuguesa. Nós vamos falar hoje sobre algumas regras ortográficas em relação a verbos, porque vocês observaram que nós estudamos no caso, nós estudamos o modo imperativo na última aula e a concordância verbal, algumas bem básica mesmo, a regra geral, né? Então, nós vamos ver hoje a questão das regras ortográficas, ou seja, algumas acentuações, também alguma diferença, porque tem algumas diferenças de grafia, que um indica verbo e outro não é verbo, e assim sucessivamente. Vamos lá, vamos começar pela terminação AO, tio e AM. Ou seja, alguns verbos, se vocês observam, ele tem a terminação AM no final, né? E tem outros que tem AO, tio. Por exemplo, jantaram, eles dormiram. Qual a diferença de dormiram e jantaram? Observe quando eu falo jantaram, tem a terminação a tio. E dormiram, pelo som parece que está igual, mas não é. Então, o que acontece? Usa-se ão nos verbos no passado, indicando ações que já aconteceram, tá? E já o aotio é para o futuro, para verbos do futuro, que indicam a ação que ainda irá acontecer. Então, é isso que acontece. Então, na terceira pessoa do plural, é que acontece isso. Vamos lá. Eu vou mostrar aqui no slide, por exemplo. Quando usar o ão? Usa-se ão em verbos no passado, como falei para vocês. No passado, indicando ações que já aconteceram. Eles escreveram uma história ontem. Eles dormiram cedo semana passada. Observe que dormiram e escreveram tem terminação AM, tá? Então, quando se usa o ão? Usa-se o ão em verbos no futuro, que indicam ações que ainda irão acontecer. Então, é isso aí. Semana que vem, eles irão sair. Observe, irão. A terminação AOTIO. Eles jantarão aqui amanhã. Observe que também terminação OTIO, que ou seja, jantarão, ainda vão fazer isso. Eles irão, ainda vão, não é isso? Não é uma coisa que vai acontecer ainda. A ação ainda vai acontecer. E quando eu digo escreveram, já aconteceram, tá? E dormiram, já aconteceram, tá? Então, no caso, os aspectos, né? Terminação AOTIO ou ão. AM, terminações AM. Pessoa verbal, precisaram, jogaram. Terceira pessoa do plural, esse exemplo, no caso, exemplos serão completados. Não, desculpa. Tonicidade, palavra paroxítona, tá? Terminação, ran. Sentido, ação concluída. Observe que AM indica uma ação concluída, que é no pretérito, no caso, o tempo verbal é pretérito perfeito do modo indicativo. Então, terceira pessoa do plural do pretérito perfeito indicativo. Já a terminação AOTIO, virão, colocarão, terceira pessoa do plural, né? E que vai acontecer, no caso, é uma ação que ainda vai acontecer. Futuro do presente, do modo indicativo, ou seja, ainda vai acontecer, tá? Vamos lá, continuando, temos aí os verbos ter e vir. O que acontece? Observe que temos ele tem. Observe que não tem acento na terceira pessoa do singular. Ele tem. Mas quando eu digo eles têm, para diferenciar de tem da terceira pessoa do singular, do tem da terceira pessoa do plural, usa-se o acento circunflexo no tem quando for terceira pessoa do plural. E o mesmo caso acontece aqui, ó. Ele vem, que é o verbo vir. Eles vêm. Observe que a mesma grafia, só que para diferenciar do terceira pessoa do plural, nós acentuamos ele com o circunflexo, quando for na terceira pessoa do plural. Atenção, os derivados do verbo ter e vir, exemplo, deter, conter, manter, entreter, intervir, convir, sobreviver, etc., do presente do indicativo, recebem um acento agudo na terceira pessoa do singular e o acento circunflexo na terceira pessoa do plural. Observe o seguinte, não quer dizer que o verbo ter e vir
na terceira pessoa do singular, eles não recebem acento, tá? Não recebem acento. Você observe, ter e vir. Mas os derivados dele, de ter, recebe acento. Por quê? Porque no caso, a terminação vai ser outra. Observe. Ele detém. Eles detêm. Então, para diferenciar, tá? No caso, na terceira pessoa do singular, coloca-se acento agudo e na terceira do plural, acento circunflexo. O mesmo acontece com intervém e com mantém. Observe que a terceira pessoa do singular, ele mantém com acento agudo e eles mantêm com acento circunflexo, tá? Isso aí é uma regra ortográfica, tá? E eu espero que vocês tenham entendido até aí. Vamos lá, continuando. Traz e traz. Traz com acento e terminado em S e traz com Z. Bom, a diferença de traz com Z para traz com S é o seguinte: o traz com Z, com S é um advérbio de lugar e o traz com Z é o verbo trazer. Então, vocês têm que observar muito isso, porque às vezes a pessoa se atrapalha. Por exemplo, depois você traz o lápis, mas é com S ou com Z? É com Z. Por quê? Verbo trazer. Depois você traz. Você vai trazer depois, tá? Lembre disso. Quando eu digo assim, Andréa nem olhou para trás. Para trás. Traz com Z ou com S? Com S, porque quer dizer atrás, o lugar, olhar para trás, tá? Diferente. Então, observe aqui os exemplos. Ó. Passe por trás do armário, por favor. Observe. Traz com S, porque é o lugar. É advérbio de lugar. Ela olhou para trás e viu a mãe. Observe. Traz com S acentuado, porque é advérbio de lugar. Tá? As crianças devem viajar no banco de trás. Também atrás. Significa atrás. Tá? A enfermeira traz os medicamentos. Aqui traz com Z é o verbo trazer. Ó. A enfermeira traz os medicamentos. É o verbo trazer. Ela trouxe os medicamentos. Porque ele sempre traz toalha para a academia. Observe, traz do verbo trazer também. O professor traz as provas dentro da pasta. Observe que é o verbo trazer também. Eu espero que você observe a diferença de um para o outro. E quando tiver traz com Z, é o verbo trazer. E traz com A acentuado e com S, é advérbio de lugar. Atrás, tá? Significa atrás, tá? Vamos lá, continuando. Temos aqui, vou começar por onde e aonde. Bom, gente, onde e aonde são parecidos. E geralmente nós usamos até de forma errada. Porque onde expressa uma ideia permanente, tá? Algo permanente. Se eu digo assim, onde está o lápis? Então, o lugar permanente que está o lápis, tá? Onde você mora? É o lugar permanente onde você mora, onde você reside, entendeu? Onde você trabalha, a mesma coisa. É um lugar permanente, fixo, tá? É um lugar fixo. Já aonde você vai, eu estou dizendo, você vai para onde? Ou seja, você está se movimentando. Aonde você vai? Você está saindo, tá? Então, é diferente. Aonde ela quer chegar? Então, observe que é diferente quando eu digo aonde, porque expressa movimento. Lembrando, onde, lugar fixo. Aonde, expressa movimento, para onde você vai, tá? Vamos lá. Agora, outra coisa que nós erramos muito, bastante, tem gente que erra bastante, tá? Viagem com G e viagem com J. O que acontece? Viagem com G é um substantivo, tá? É um substantivo, é o nome daquilo que acontece. No caso, eu vou viajar. Quando eu digo eu vou viajar, eu estou usando o verbo viajar. Por quê? Com J, porque eu vou fazer uma ação, tá? Mas se eu digo assim, a viagem foi ótima. Então, quando eu digo a viagem, eu estou dizendo o nome do que eu fiz. Então, é um substantivo com G. Vamos lá, ué. A viagem foi ótima. Substantivo, viagem com G. Substantivo, viagem com J. É o verbo. Eu viajo, tu viajas, ele viaja, nós viajamos, vai viajar, eles viajam. Tá? Então, quero que vocês viajem amanhã. Observe que vocês significa eles, né? Eu posso trocar por eles. Viagem, tá? Então, observe. Viagem com J significa
verbo. Eu vou conjugar ele. Eu viajarei, tu viajarás, ele viajará. Então, e viagem com G é um nome, é um substantivo. Eu vou fazer uma viagem amanhã. Então, não é o mesmo que eu dizer eu vou viajar. Quando eu digo eu vou viajar, viajar é com J. Se eu digo vou fazer uma viagem, é com G, tá? Espero que vocês tenham entendido aí. Vamos lá. Continuando. O acento circunflexo no emprego, no caso aí, é o seguinte. Alguns verbos, ele tem que ser, no caso, antigamente, se acentuava com o circunflexo, além de repetir uma letra, no caso, a vogal. Agora, nós tiramos esse acento, mas se escreve do mesmo jeito. É o caso do verbo crer, dar, ler, ver. O que acontece? Na terceira pessoa do plural, num presente indicativo ou do subjuntivo, esses verbos, no caso, eles tinham além de repetir o a vogal, nós tínhamos que acentuar com circunflexo. Agora não, agora é essa forma aqui é certo. O que acontece? Eu creio, tu crê, eles crê. No caso, eu creio, tu crês, ele crê. Nós cremos, vós creis, eles creem. Então, observe, eles creem, eles deem, eles leem, eles veem. Então, observe, na terceira pessoa do plural, nós colocamos, no caso, repetimos o tá? Para dar mais ênfase, creem, deem. Nós repetimos uma vogal. Antigamente, ainda além de repetir, era acentuado. Hoje não mais. O certo é esse aqui, de acordo com o novo acordo ortográfico, tá, gente? Eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida na aula online, vocês vão falar comigo, tá? Até a próxima.